e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o meu testemunho. Ele se chama E Quando a Cura Não Vem, ou melhor, Enquanto a Cura Não Vem. Começou em janeiro de 2017, onde eu comecei a sentir algumas dores nas minhas articulações, nos punhos, nos ombros, nos joelhos, calcanhares. É uma dor assim que latejava bastante. Em alguns momentos eu também sentia formigar. Além disso, muita enxaqueca que não passava com nenhuma medicação. E aí, o tempo foi passando e o tempo em que essas dores ficavam, elas foram aumentando. E os espaços em que eu não tinha dor foi diminuindo. Muitos medicamentos e nada passava e as dores aumentavam ainda mais. Começamos a fazer muitas pesquisas e as dores elas estavam muito intensas. Eu comecei a não conseguir dormir mais. Então eu passava madrugadas e madrugadas acordada, muitas vezes chorando com muita dor e não tinha medicação, não tinha nada que a gente podia fazer. Vários médicos começaram a rejeitar o meu caso. Pra mim, qualquer movimento dói. Então, dançar para o Senhor dói. Me ajoelhar na presença do Senhor, meu Deus, como dói fisicamente mesmo. Toda essa questão da minha saúde, enfim, não importa o que aconteça comigo, eu sei que o Senhor é fiel. E o Senhor é um Deus perfeito e não importa as circunstâncias, a minha fé nele em nenhum momento ia se abalar. E que não eram médicos, não eram medicamentos, não existia nada que me guardasse a não ser ao Senhor. Em longas madrugadas de dores intensas, onde tramal não funcionava, ia no hospital, morfina não funcionava, nada funcionava. E eram madrugadas intensas onde eu simplesmente louvava ao Senhor a madrugada inteira. O Senhor, Ele é Deus, independente de qual seja a circunstância, e Ele me curando, Ele é Deus, e quando Ele não me cura, Ele continua sendo Deus. E a mensagem que eu quero deixar para você é essa, que você possa perceber o quanto que a sua própria vida e as suas coisas, elas não podem ser mais preciosas do que o Senhor, do que o Evangelho e do que o ministério e o chamado que o Senhor te entregou. Muitas vezes elas me viram pulando, dançando, rendida ao Senhor. E minutos depois eu não consegui andar, me locomover de forma alguma e o meu pai tem que me carregar pro carro. Sabe que já tem um tempo que eu tenho buscado um diagnóstico e já tem assim de 7 a 8 anos que eu tenho buscado por isso e enfim, não aconteceu. Não aconteceu ainda, né? No dia 1º de abril chegou um resultado que eu tava esperando muito, que demorou assim quase um ano entre o dia que o exame foi pedido, a hipótese diagnóstica, que na época era paralisia periódica. Então, não é porque hoje é um dia triste que eu vou me entregar a isso. Eu olho para dentro de mim, eu repito e eu digo: eu espero no Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e eu espero nisso. Eu confio no Senhor e por mais que os meus olhos, nesse exato momento, eles estejam prontos a lacrimejar. E é isso. Se eu pudesse pedir alguma coisa, continuem orando por mim, para que eu encontre o diagnóstico dessa doença, para que eu consiga o tratamento. Eu testei muitos medicamentos, assim, todos que você imaginar. Todos mesmo. Chegou um ponto que o médico olhou pra mim e falou assim: você já tomou tudo e nenhum funcionou. Então eu já tentei até adesivo de morfina, tentei botox no corpo, enfim, muitos anos de muita dor, muito cansaço, muitas madrugadas, muitas coisas que eu perdi. Sério, gente, Deus é real. Olha aqui no fundo dos meus olhos, eu não tô falando de um Deus distante, de alguém que eu não conheço. Eu tô falando de um Deus real. Um Deus que eu sirvo, um Deus que eu amo. E é por Ele que eu vivo, é por Ele que eu viverei e é por Ele que eu morrerei. Isso que eu consigo literalmente viver.
Se hoje eu estou viva, é pela graça do Senhor. Talvez você não acredite em milagres, então tá aqui diante de você. Eu sou um milagre. Dia 15 desse mês, como eu falei, eu tinha grandes expectativas. Eu tinha expectativas de ir na consulta, que nós fomos em Recife, da biópsia, né, do que eu fiz no meu braço. Um resultado mostrou que tem problema neurogênico nos nervos e nos músculos, que esse é o motivo dos meus sintomas, que é um problema nos nervos. Então, quando eu vi aquele resultado, eu falei, meu coração se encheu de uma expectativa e eu falei, não, eu vou chegar na consulta. E pela primeira vez na vida, eu gravei uma consulta, porque eu esperava que eu teria uma resposta positiva. Então, Lara, a parte do caso é complicada. Eu sei. É complicado demais teu caso. Eu esperava não contar nada. Eu também. Eu fiquei tão feliz quando apareceu alguma coisa. Mas ainda não consegue identificar a causa. E se você nunca viu um olhar de desesperança, eu vou te dizer que naquele dia nós vimos 6, não foi? Quando a gente terminou 1h30 de conversa com a neurologista, ela é uma neurologista de doença rara e de doenças neurogênicas, nos músculos, nos nervos, ou seja, ela era... Eu disse que eu tinha muita expectativa, porque ela é a pessoa correta para responder o que eu tenho. E ela fez o quê? Lara, não sei o que você tem, o seu caso é muito difícil. Acabou. Porque por mais que as circunstâncias elas não são boas, não existem expectativas, não existe remédio, não existe médico também, não existe exame, enfim, não existe nada. Mas existe um Deus. Existe um Deus em que Ele tem toda a minha confiança. E o Deus do impossível, Ele se revela exatamente quando não tem expectativa nenhuma. É esse o nosso Deus. Só para quem está chegando e sabe, a Lara, ela tinha uma doença que nós nunca soubemos o que era. Tanto que nos últimos 3 anos, pode subir para cá, filho, ela era tratada por uma médica que tratava de doenças raras. E mais recentemente, faz um mês e pouco, a gente foi com muita expectativa para uma médica, porque a gente dizia, eita, agora... Porque nós nunca tratamos da doença dela. Nós sempre tratamos os sintomas. Por quê? Porque a gente não sabia o que ela tinha. E a gente foi para uma médica e a gente disse, eita, agora ela vai, sabe, quase que como Eliseu. E Naamã chegou para Eliseu, quando eu chegar lá, ela vai dizer o que eu tenho. E eu vou sair, vou passar na farmácia e vou comprar os remédios e vou ter uma vida. A médica olhou para ela e disse, Lara, você tem muita coisa, mas eu ainda não sei o que você tem. Acho que foi um dia dos mais frustrantes para a nossa casa e para a nossa família, porque naquele dia a gente sempre vem lutando com essa enfermidade, mas a gente vinha, tipo assim, passamos isso, não deu, vamos para isso, vamos para isso. Nós já estávamos no último degrau. E com o negócio dessa médica, a gente desceu o monte inteiro, a ladeira toda, olhou para cima, diz assim, de onde nos virá o socorro. Amém? Mas deixa ela continuar falando aí. Só que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Amém. E Ele trabalha quando não se tem mais nenhuma expectativa. Quando não tem mais nada para fazer, Ele age. E foi o que aconteceu. Eu vou contar o que aconteceu, mas eu queria dizer que já faz 14 dias que eu não tomo nenhuma medicação. E que eu estou completamente sem dor. E foi o Senhor que fez isso.
Na terça-feira, eu tive uma reunião com uma editora de livros, porque eles queriam ouvir o meu testemunho e queriam ver a minha história. E eu comecei dizendo que é muito difícil contar um testemunho quando ele ainda não se resolveu. É muito difícil você dizer de uma cura quando ela ainda não aconteceu. E eu fiquei 1h30 naquela reunião, e no final ele olhou para mim e falou assim: Lara, foi no dia 17 desse mês. Ele falou assim: eu fiquei muito impactada com a sua história, então eu queria orar por você. E ele orou por mim. Quando você falava, minha amiga, minha irmã Lara, eu ouvi o nosso papai dizendo assim, ó, você está sendo preparada para esse tempo. Amém, Senhor. Você está sendo preparada para esse tempo, mas o tempo da preparação está findando. Porque ele nos prepara para algo. E você foi preparado. A palavra fala que Jesus, ele experimentou a glória pelo que sofreu. Sabe, enquanto você falava, eu ouvi nosso pai dizendo que você está sendo guardado para esse tempo. A dor foi matéria-prima para a glória que está por vir. Quando você falava, eu ouvi o nosso papai dizendo que o que você viveu, sabe, fala de uma separação. Não se trata de uma enfermidade, não se trata do Senhor te preparando no processo e Ele se revelando para você no meio dessas circunstâncias. Mas o fogo que vai vir sobre você agora, amém. Enquanto eu falo, Espírito Santo, eu peço que você aumente agora a tua presença sobre a tua filha. Aumente o teu fogo sobre ela agora. E acho que a oração foi uns 7 minutos. Quando ele disse amém, eu me levantei porque o meu corpo completamente estava gelado. Eu sentia as minhas articulações gelando, os meus músculos, o corpo inteiro gelado, mas eu estava com calça, com meia, com moletom. E eu falei, tem alguma coisa estranha, eu estou sentindo meu corpo gelado. Aí eu mexi assim as articulações, eu falei, não. Aí eu olhei para ele, fiquei incrédula olhando, porque foi na internet. Ele estava na casa dele e eu estava na minha casa, online, pelo Meet. E aí eu olhei para a mãe e eu falei, eu não estou sentindo nada. Aí ela, como assim não está sentindo nada? Eu falei, eu não estou sentindo nada. Aí eu fui, pulei, mexi, fiquei mexendo as pernas. Eu falei, eu não estou sentindo nada, eu estou curada. Aí eu olhei para ele e falei assim, você não está acreditando? Eu estou curada. Mas foi um choque tão grande porque eu não conseguia acreditar. Aí eu falei, olha, eu vou desligar aqui porque eu preciso fazer algumas coisas. Aí eu desliguei a câmera, a gente terminou a oração, aí eu pulei assim, eu falei, mãe, aperta a minha mão, aperta os punhos, porque as minhas articulações, elas doíam tanto que eu tinha sensibilidade na pele. Então, assim, para tomar banho, a água batia e doía. Apertar, em hipótese alguma, não podia apertar porque ia doer. Até abraço, assim, bem de levezinho, porque senão doía a pele. E eu falei, mãe, aperta meu braço. E ela apertando. Eu falei, aperta com força. Ela sentiu alguma coisa, eu falei, nenhuma dor. Eu falei, tá certo. Eu falei, então eu vou... Era culto de terça-feira, vamos para a igreja. Eu vou... Nem preguei, porque eu fiquei tão nervosa, tão feliz, que eu não consegui nem pregar nesse dia. Eu falei, eu vou tocar na bateria. Basicamente, eu sempre toco na bateria nos domingos, porque eu tomava o tramal, e aí eu passava os próximos 3 dias morrendo de dor. Ou então, eu terminava de tocar, eu ia para a salinha, ficava deitada, tomava um remédio forte e ficava lá, deitada, sentindo dor. Aí eu vim na terça-feira, toquei e não senti dor nenhuma. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô curada. Aí eu falei, tá certo, mas na quarta-feira eu vou fazer algo que eu nunca faço, que é pegar peso. Então, fui fazer feira com mãe, e aí esse vídeo é muito bom. Eu vou colocar no grupo, que sou eu levando uma sacola de compra de mês, assim, e eu levanto numa facilidade, e eu vou andando, aí eu coloco em cima da mesa, eu falo assim, eu não estou sentindo nada. E esses 14 dias, eles foram como um sonho.
porque eu passava a madrugada toda sempre acordada. Os últimos 9 anos da minha vida, eu acordava várias vezes na noite, sempre acordava muito cansada, levantava da cama, às vezes precisando que a minha mãe ou a Ana me ajudasse. Algumas vezes as dores eram tão intensas que eu tenho uma cadeira do computador, e aí ela era a nossa cadeira de rodas. E a Ana me levava para o banheiro, me levava para comer, me levava para fazer as coisas. E durante esses 14 dias, a gente viveu intensamente esse milagre. Porque eu pude fazer coisas que eu nunca... Já tinha 9 anos que eu não fazia. A gente terminou na terça-feira e a gente caminhou 4 quilômetros. Gente, eu não caminhava nenhum. Quem dirá 4? No domingo, o domingo passado, o William chegou na igreja, ele estava com dor de cabeça e aí ele pediu uma dipirona. Eu olhei para a mãe e eu falei assim, não trouxe remédio hoje. Gente, desde os meus 15 anos de idade, hoje eu tenho 23, eu sempre andei com uma bolsa enorme de remédio. E eu tinha remédio para tudo. Era remédio para dor de cabeça, era remédio para enxaqueca, 3 para ânsia de vômito. Várias vezes já aconteceu de eu chegar aqui, eu vomitava, porque estava com muita tontura, com muita dor de cabeça, e depois vinha para a igreja. Ou então, estava aqui, estava tudo bem, mas passava a madrugada toda sem dormir, depois de tocar. Ou de ficar com as crianças, ou fazer qualquer coisa. E é com muita alegria que eu posso dizer que eu estou curada. E eu que justamente eu queria muito contar para a igreja, porque durante esses anos vocês acabaram vivenciando alguma coisa em relação à minha saúde, mas eu queria dizer que não desista, eu não sei o que você está esperando. Eu não sei se é um milagre, eu não sei qual é o tipo de bênção que você está esperando, mas o Senhor, Ele é fiel. E quando você menos esperar, você vai estar alegre e feliz pelo que o Senhor fez. Porque não foi apenas assim que Ele fez na minha vida, mas em toda a Bíblia é assim. E parece um sonho. Parece um sonho e eu durmo e acordo. E faço as coisas, e tomo banho, e trabalho, e vou fazendo e vivendo, e percebendo cada pequeno milagre. Seja quando eu tomo banho, quando alguém me abraça, quando alguém vem falar comigo. Ai, meu Deus. Eu estou muito feliz, só que eu não consigo contar ainda sem chorar. Mas é muito choro de alegria, porque eu passei muitas madrugadas onde o choro era realmente de muita dor. Então, é com muita alegria que eu posso dizer que nesses últimos 14 dias eu não tomei nenhuma medicação. E eu fiz mais do que todos os últimos 9 anos da minha vida. E eu fico muito contente em poder compartilhar com vocês. E é isso, eu estou curada. Para a glória do Senhor. Amém? Nós estamos como quem sonha. Eu nunca pensei que eu ia, diante de tanto tempo, 9 anos, eu não sabia quando que isso um dia ia acabar. E como a Lara disse, a gente não está entendendo, não está acreditando. É como se nós estivéssemos vivendo em um lugar diferente das pessoas normais. Você que é pai não tem noção.
do que nós estamos vivendo. De todas as noites que às vezes eu acordava e ouvia Lara chorando. E eu ouvia Lara orando. E eu dizia, Deus, quando que vai chegar o dia? Mas nossa casa já tinha tomado uma decisão há muito tempo. Que se Deus fizesse, Ele era Deus, e se Ele não fizesse, querido, Ele continuava sendo exatamente o mesmo Deus. Nós não largamos aquilo que estávamos fazendo por causa da nossa dor. Vocês não sabem 1% do que vivemos e que passamos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, você não tem noção do privilégio da vida de você estar aí sentado, você que está em casa. Às vezes você tem um filho, tem uma febre e você quer enlouquecer. Imagine você ter um filho que tem algo que ninguém sabe o que fazer. E na última médica que nós fomos, o que ela disse foi, não há mais o que ser feito. E quando encerra-se o tempo do homem na terra, inicia-se o tempo de Deus no céu. O nosso tempo de cantar chegou. Amém. E é com tanto temor, porque são 14 dias que eu acordo e olho para minha filha, vendo ela viver. São 14 dias que eu acordo e durmo para ela e digo, você não está sentindo nada? Ela disse, não. E tudo que eu falo para Jesus é assim, perdoa, porque não é incredulidade do meu coração, mas é porque é muito grande a dimensão do milagre que Ele fez. E foi Ele, num dia inesperado, de uma reunião, de um projeto que vai nascer, nós não sabemos quando, mas de um livro que vai impactar essa geração. Essas pessoas nunca nem nos viram, mas mesmo a gente escondidinho aqui, no interior do Pernambuco, Deus nos fez visto em algum lugar. E alguém parou para dizer, eu quero ouvir sua história. Então, esse testemunho fala de muitas coisas. Fala de perseverança, fala de força, fala de fé. Esse testemunho, ele fala de recomeço agora, que nós estamos vivendo, que não vivíamos há muito tempo. Então, eu espero que essa história... Vai ser um vídeo, né, Lara? Porque ela é youtuber, tá? Essa história vai ser contada. E muitas vidas serão levantadas. Eu queria a minha igreja hoje lotada, cheia. Tem uma lista ali de umas 20 pessoas. Eu queria que vocês estivessem aqui para dar um abraço em Lara, para nos abraçar. Porque estamos vivendo um tempo de tanta paz, de tanta graça, de tanto refrigério em Deus. E você também vai viver. Amém. Vamos ficar de pé. Eu queria selar esse momento agradecendo ao nosso Deus. O nosso pastor vai orar, dando a bênção sacerdotal. Mas, Larinha, vem cá, fica aqui. Nós, como igreja, hoje, antes nós orávamos pela cura. Hoje nós vamos agradecer pela cura. Amém. Amém? Amém. Ah, Jesus, nós queremos agradecer pela obra tão poderosa que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor tem nos surpreendido. E como o Senhor tem nos surpreendido, nós não somos merecedores de tamanha graça, mas o Senhor lembrou de nós, o Senhor lembrou da nossa casa. E nós te glorificamos com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, por cada um aqui, que um dia reservou um tempo do seu dia para orar pela nossa casa, para nos cobrir, para crer juntamente conosco, quando todas as coisas eram contrárias, Senhor. Quando tudo era contrário, quando o diagnóstico via, Senhor, o Senhor
nos sustentou. A última palavra veio do Senhor e nós te agradecemos. Que o Senhor possa guardar a vida da Lara, que o Senhor possa fortalecer, Lara, o chamado dela que é extraordinário, não por causa da cura, mas porque ela perseverou, porque ela já andava em fé, Pai, porque ela fazia antes de ser curada, ela te servia, Senhor, mesmo com todas aquelas dores, Senhor, mesmo pagando um preço alto, mas ela permaneceu, edificando, fortalecendo a nossa fé, sendo testemunho, Deus, do Senhor nessa terra. Muito obrigada. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Amém. Do cativeiro, os que voltavam de Sião estavam como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia às nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Que seja para edificar, meu Deus, a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus. Nunca pare, nunca desista, nunca deixe de crer. Pai, obrigado, meu Deus, por esse dia tão maravilhoso e especial, de estarmos como igreja aqui, meu Deus, sendo alimentados pela Tua palavra e agora pelos Teus sinais e maravilhas. Que esses sinais e maravilhas, meu Deus, acompanhem a Tua palavra na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, meu Deus, nas nossas vidas, para que o Teu nome seja sempre glorificado, através dos sinais e prodígios que Tu fazes no meio do Teu povo. E debaixo dessa palavra eu despeço o Teu povo, meu Deus, como sempre, para uma semana de vitória,